O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados, eu acolho mais uma vez os irmãos que estão participando dessa Santa Missa de casa ou até de algum outro local, através das redes sociais da Paróquia dos Sagrados Corações. Acolho os irmãos enlutados, que hoje vêm rezar o 7º dia dos seus, pedir pela alma. Os irmãos de outras comunidades. Quem está visitando a gente? É de outra paróquia, de outro lugar? Levanta a mãozinha para a gente ver aí. Olha que bênção, quantos visitantes. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes? Obrigado. Sejam bem acolhidos aqui, sintam-se em casa. Nossa paróquia é a Paróquia dos Sagrados Corações, então o coração de Jesus, o coração de Maria e o coração da comunidade acolhe o visitante. Então sejam bem-vindos. Começamos o mês de maio, né, gente? Hoje é que dia mesmo? 3, né? 3. Começamos o mês de maio. A gente começa o mês de maio celebrando São José. São José operário, dia 1º de maio. É o São José, que também é esposa de Maria, pai adotivo de Jesus. E é o São José, que é nosso padroeiro do nosso município, né? Nós vivemos em São José. Nosso município tem esse nome, em homenagem a José, o esposo de Maria. São José operário, pai adotivo de Jesus. E o mês de maio, que começa com o dia de São José, é dedicado a quem? Maria, Nossa Senhora, é o mês mariano, né? Mês do Rosário, mês... Então a gente dedica o mês que começa com São José, mês de maio, a Maria, mês das noivas. E essa graça de podermos celebrar também as bênçãos desses dias. Nesse tempo pascal, temos celebrado a primeira comunhão nas nossas comunidades. Ontem celebrei a primeira comunhão na comunidade Nossa Senhora Aparecida, hoje lá na base aérea, na comunidade Nossa Senhora do Loreto, na nossa paróquia. Começamos agora essa semana com o tríduo que vai preparar a crisma para o tempo de Pentecostes, os nossos crismandos. Então, é bênção sobre bênção. E hoje,
quinto domingo do tempo comum. A liturgia traz para a gente também muitas bênçãos, mas a liturgia desse final de semana era tão rica, tão rica, tão rica, tão rica, tão rica, que a gente tem que tentar tirar alguma coisinha, senão, a gente vai ficar até muito tarde conversando. E hoje é domingo, mas amanhã é segunda, e depois de amanhã é terça, e ontem foi sábado, e assim vai a vida. Então a palavra de hoje, filhos queridos, primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, é bem aquele comecinho da igreja. Eu quero falar desse pedacinho da primeira leitura, porque é muito interessante o que acontece aqui, e muitas vezes a comunidade deixa isso passar despercebido, que é uma riqueza da igreja muito grande. Acontece hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, bem no comecinho da igreja, a igreja nascente, aqueles apóstolos que estavam com Jesus na mesa da Eucaristia, e que depois de Pentecostes, cheios do Espírito Santo, saíram para pregar o Evangelho, cheios de alegria no coração, pregavam o Evangelho, atendiam as viúvas. Nós temos que colocar no contexto histórico. Naquela época não havia nenhum tipo de previdência social. Nenhuma viúva que falecesse, o esposo, ela ia ficar recebendo pensão do marido, não tinha isso, não tinha SUS, não tinha apoio nenhum da sociedade, e ainda a mulher, naquele contexto histórico, não contava, ela ficava meio fora da sociedade, e uma mulher que ficasse viúva, não tivesse um filho homem para ampará-la, ficaria desamparada, ia mendigar. Por isso é que no texto que a gente ouve dos Atos dos Apóstolos, está tendo uma intriga entre os gregos e os hebraicos, dizendo assim, que eles estavam achando naquela época que os apóstolos cuidavam melhor das mulheres viúvas de origem hebraica do que das mulheres viúvas de origem grega que haviam se convertido. E aí os apóstolos, muito agoniados, eles vão dizer assim: nós não estamos dando conta de pregar o Evangelho e ainda fazer a caridade, assistir as viúvas que estariam desamparadas, não fôssemos nós. E aí você vê uma primeira grande graça da igreja: quem começa a cuidar dos desamparados, das viúvas, dos órfãos é a igreja. Quem começa a criar os orfanatos é a igreja. Quem começa a criar os asilos é a igreja. Quem começa a criar os hospitais, as santas casas de misericórdia, nas grandes epidemias do mundo, nas grandes pestes, quem é que está lá cuidando das pessoas enfermas? As religiosas, os padres. Vão nascer os hospitais. A igreja traz essa assistência social. E aqui hoje os discípulos estão atormentados, porque eles têm urgência para anunciar a palavra, mas eles não podem descuidar das viúvas, que ninguém mais cuida delas. Então o que é que eles dizem? Nós não estamos dando conta. E eles dizem: então é bom que entre vocês se escolham 7 homens. E aí eles vão dar a receitinha. Eles se reúnem e dizem: irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, homens repletos do Espírito Santo, homens de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa de fazer a caridade e atender as viúvas. Desse modo nós poderemos nos dedicar inteiramente ao serviço da palavra de Deus. A proposta agradou aquela multidão, e eles escolheram então Estevão, é o primeiro diácono. Hoje está aqui um sucessor de Estevão, diácono José Augusto, com garbo e elegância, sucede a Estevão, o primeiro diácono eleito. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que era um grego que havia se convertido à palavra. E aí, quando eles escolheram esses 7 apóstolos, esses 7 diáconos, esses 7 homens, eles foram e apresentaram esses homens aos apóstolos, os 12. E sabe o que os 12 apóstolos fizeram? Vou dizer para você: eles oraram e impuseram as mãos sobre aqueles 7 homens, e aqueles homens então começaram a agir e fazer a caridade em nome de Jesus. Os primeiros diáconos foram ordenados pela imposição das mãos dos apóstolos. Isso é fantástico. Isso a Globo não mostra. Veja, esses 12 apóstolos, eles foram ordenados por Jesus Cristo, receberam o Espírito Santo em Pentecostes. Agora, eles não conseguem mais sozinhos atender a demanda da comunidade, eles vão eleger outros, e os outros serão ordenados por eles.
E esses diáconos vão praticar a caridade. Esses apóstolos vão impor as mãos sobre outros homens que serão ordenados os primeiros presbíteros. Alguns deles se transformarão em bispos, e os bispos que sucederem eles vão impor as mãos sobre outros homens que serão diáconos, e impor as mãos sobre outros homens que serão padres. E desses padres alguns se tornarão bispos, e esses irão impor as mãos sobre outros que serão diáconos e sobre outros que serão padres. E desses padres alguns serão bispos, que irão impor as mãos sobre outros que serão diáconos e sobre outros que serão padres, que vai chegar no Dom Wilson, que impôs as mãos sobre o diácono José Augusto, no Dom Murilo, que impôs as mãos sobre mim para que eu fosse diácono, e no Dom Wilson, que depois impôs as mãos sobre mim para que eu hoje fosse padre. Então, ninguém na Igreja Católica se levanta um dia de manhã da cama e diz: agora eu vou ser diácono. Não. Ninguém acorda um dia e diz: agora eu vou ser padre. Não. É ordenado por um bispo, passa por um período de formação. O José Augusto passou por 4 anos, eu passei por 8. Tem meninos que entram bem cedinho no seminário, passam por 16 anos, 12, 13 anos de formação, até se ordenar padre, no mínimo 2 faculdades, para ver a riqueza da igreja. E aí esses homens ordenados diáconos, o Estevão, que foi ordenado aí, foi martirizado. Quantos deram a vida pela igreja? Morreram, derramaram sangue para guardar a Bíblia, para que a Bíblia chegasse até os nossos dias. Outro dia, falando nisso, eu vou dizer uma coisinha bem rapidinho. Eu vi um negócio bem legal. Um padre na internet, ele estava numa entrevista lá dizendo, porque tem essas críticas, né, de que a Igreja Católica escondeu a Bíblia das pessoas. E daí o padre dizia assim: é só olhar para a história, gente. Hoje é muito fácil ter uma Bíblia. Depois de Gutenberg, que era um cristão católico que inventou a imprensa, e o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Mas antes de Gutenberg, para ter uma Bíblia, ela tinha que ser copiada palavra por palavra. Pensa, não foi a igreja que escondeu, a igreja guardou para que ela pudesse chegar até hoje. Quantas vezes, quantos atentados para queimar, para destruir. Nero tentou tacar fogo em tudo. Os monges iam para os mosteiros e guardavam a Bíblia e ficavam lá copiando palavrinha por palavrinha para que ela chegasse até hoje. Depois que o Gutenberg católico inventou a imprensa, daí ficou melzinho na chupeta até a Bíblia. Mas antes, agora a Bíblia está na mão de todo mundo, graças a Deus. Bendito seja por esses homens que foram ordenados pelos sucessores dos apóstolos que guardaram a fé, para viver a boa obra, assistir as viúvas, aos órfãos, fazer a palavra de Deus chegar, não apenas pela palavra, mas também pelo testemunho, pela caridade. Por isso é que a gente chega no texto da segunda leitura, que a gente vê São Pedro falando, dizendo assim: vós sois a raça eleita, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que Deus conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chama das trevas para a luz. Então, eu e você, pelo santo batismo, nos tornamos também sacerdócio régio, né? O Círio Pascal está aqui, aceso na noite santa da vigília pascal. Todos os batizados têm a sua velhinha acesa aqui. Todos os que renovam as promessas do batismo têm a velhinha acesa aqui. Somos iluminados pelo mesmo Cristo, iluminados por Cristo para nos tornarmos também iluminadores. Então, para que nós proclamemos o ano da graça também através de obras de acolhida, de mão estendida, de perdão e de bênção. E aí nós chegamos na maravilha do texto do Evangelho de hoje, que é o capítulo de João, no capítulo 14 de João. Esse Evangelho, inclusive, durante a semana já foi lido, é a 3ª vez que a gente lê, porque é um Evangelho do tempo pascal, e a gente vai lendo ele durante a semana, na sequência, né? Então, às vezes acontece que alguns textos que foram lidos durante a semana voltam no domingo também, e esse é um que foi lido durante a semana e voltou hoje é acrescentado de alguns versículos, né? Mas o Evangelho, Jesus começa conversando com os seus discípulos, e os discípulos estão com os seus medos, com os seus temores. Ninguém levanta a mão, por favor, deixa a mãozinha guardadinha, mas quem tem algum medo, algum temor, alguma angústia, quem às vezes pergunta: será que eu vou ter salário amanhã? Quem às vezes pergunta: como é que vai ser na minha velhice? Será que eu chegarei à velhice? Quem às vezes pergunta: será que eu vou morrer na solidão? Será que eu vou encontrar um companheiro bonito, cheiroso como o Padre Sedemir para me acalmar? Será que eu vou encontrar uma mulher para casar? Será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou me formar? Será? Como é que vai ser a minha vida amanhã?
Onde é que eu vou morar? O que eu vou comer? Os discípulos estavam nessas angústias, nesses medos, nesses temores. Para onde que nós iremos? E agora que nós deixamos tudo para te servir, como é que nós vamos nos alimentar? Como é que vamos nos vestir? Será que nós seremos bem aceitos nas cidades por onde formos? Como é que a gente vai fazer? E aí o que Jesus diz para eles? Não se o quê? Mas a palavrinha que ele usa, o padre vai ler. O diácono acabou de proclamar, mas é que já faz muito tempo, né, diácono? Aí a gente às vezes passa meio assim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim. Não se perturbe o vosso coração. E aí eu tenho uma frasezinha, como diz tem um humorista que diz assim, é uma frasezinha da minha própria autonomia. É um humorista. E a gente vai dizer juntos assim, ó: quem em Deus espera, não se desespera. Vamos dizer comigo? Quem em Deus espera, não se desespera. Então não se perturbe o vosso coração, é isso. Não é que nós não vamos agora enxergar os problemas. Não é que a gente não vai ver que a gente tem o amanhã para dar conta. Não é que a gente não vai pensar assim, tá bom, como é que eu vou passar a minha velhice? Vou fazer um plano de previdência, como é que eu vou fazer? Não é que eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, mas eu não vou me desesperar, porque a minha vida está primeiro nas mãos de Deus. E quem em Deus espera não se desespera. Na minha vida vai haver luto. Hoje nós rezamos pelos irmãos falecidos, pela alma dos irmãos. E nós não seremos livres disso. Na nossa casa vai acontecer. Talvez aconteça com a gente. As enfermidades, as dúvidas, as angústias. Mas nós precisamos esperar em Deus. Ter serenidade, tranquilidade. Pezinho no chão. Os dois pés no chão e a cabeça e o coração em Deus. Então nós nos deixamos iluminar pelo Senhor. Fazemos aquilo que de nós depende. São Bento diz assim: ora et labora. Trabalhar como se tudo dependesse da gente, rezar como se tudo dependesse só de Deus. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Não se perturbe o vosso coração. E aí ele dá a receitinha: tenha fé em Deus e fé em mim, Jesus falando, né? E aí ele faz aquela grande promessa. E talvez hoje, né, para os irmãos enlutados, que vem hoje rezar pelo 7º dia dos seus, essa palavra é para mim e para você. Esse é o texto que normalmente é lido nas missas de exéquias, dos funerais, porque Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma morada para você. Mas o que eu acho fantástico é qual é a intenção de Jesus. Ele diz: eu vou preparar uma morada para você, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Isso eu acho fabuloso, porque a preocupação de Jesus de fazer essa morada é que nós possamos morar com Ele. Pensa nessa benção, Stephanie. Jesus faz uma moradinha para a gente, Stephanie, porque Ele quer que a gente vá morar com Ele. Com tanta coisa que Jesus tem para se preocupar, Ele está construindo uma casa para a gente morar pertinho dEle. Não é fabuloso isso? Eu acho que isso é fabuloso. Ele está lá construindo uma casinha para a gente. Ele diz assim: quando ficar pronta eu te chamo, para que você venha morar comigo. É óbvio, queridos, tem coisas que a gente não entende direito, né? Eu, como padre, já sepultei crianças que nasceram mortas. Já sepultei crianças com 2 dias de vida e morreram. Crianças com 10 anos eu já sepultei. E há pouco tempo eu sepultei uma senhorinha com 103 anos. Por que a casa de um fica pronta tão rapidinho e a casa de outro demora um pouquinho mais? Eu não sei. Não sei a resposta. Tem coisas que nós só saberemos na eternidade. Agora, o que eu sei é
Deus só nos chamou porque a morada ficou pronta. Mas eu não sei por que Ele apressou tanto. A minha, inclusive, eu fico conversando com Ele: Senhor, não gostei dessa cor não, pinta de outra, para ir enrolando Ele. Essa janela não está boa não. Não, o sol nem entra por aqui, Senhor, faz ela viradinha, quebra aquela parede ali, dá um jeito. Não, esse piso, aí ele vai tendo que, a minha vai demorando, né? Eu falei para ele: não precisa ter pressa, vai caprichando, vai caprichando, vai caprichando, né? Mas já pensou, Júlio, tu já pensou de chegar no céu, Júlio, ver a casinha lá com a plaquinha do teu nome, Júlio Guimarães, e tu, a hora que tu vai chegar na frente dela, tu vê o teu vizinho, José e Maria, oh, meus vizinhos amados, e Maria já te chama: vem aqui, Júlio, eu fiz um cafezinho, vamos tomar um café. E tu olha para o outro lado, é São Francisco de Assis que mora, e tu olha para o outro lado, é Santa Teresa de Calcutá. Meu Deus, cara, já pensou que bênção? E a gente pode chegar no céu e encontrar esses vizinhos abençoados. Está junto com Jesus quando ele diz isso, um dos 12 apóstolos, que é conhecido como aquele que tem que ver para crer. Como é o nome desse discípulo? Tomé. E o Tomé, que tem que ver para crer, ele pergunta para Jesus: tá bom, Jesus, gostei dessa proposta, eu quero ir para essa casa também, só que eu não sei o caminho, como é que eu vou chegar lá, para ir para essa casa? E aí qual é a resposta de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vou gastar o meu latim agora. Ergo sum via veritas et vita. Pronto, acabou o meu latim para o resto da vida. Ergo sum via veritas et vita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele deixa a dica, o caminho para ir para essa casinha montada para nós no céu é seguir Jesus. Agora é preciso a gente pensar numa coisa. Por exemplo, amanhã pela manhã eu tenho uma reunião lá em Paulo Lopes, uma reunião de padres em Paulo Lopes. Eu sei qual que é o caminho. Vou sair daqui com meu automóvel, vou subir ali, a rampinha da BR, sei o caminho para chegar em Paulo Lopes. O fato de eu saber qual é o caminho que chega em Paulo Lopes, já faz eu estar lá? Não. Mas eu creio, eu tenho fé que esse caminho me leva a Paulo Lopes. Eu crer que o caminho me leva a Paulo Lopes já faz eu estar lá? Não. Não é suficiente nem saber que esse caminho me leva e nem crer que ele me leva. Para eu chegar em Paulo Lopes eu preciso o quê? Percorrer o caminho. Percorrer o caminho. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim, a casa que está na morada do Pai, ele está dizendo que é preciso percorrer esse caminho, percorrer Jesus. Hoje, ao rezarmos pelas almas dos falecidos, e sempre que a gente reza, rezar pela alma dos falecidos é uma obra de misericórdia. A gente pede para que talvez nos desvios que tenham tido do caminho, o Senhor na misericórdia os conduza de volta. Mas é preciso percorrer o caminho, andar pelo caminho que é Jesus. Jesus diz: aquele que caminha por mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas. Andar pelo caminho que é Jesus, percorrer, é imitar Jesus, fazer como São Francisco de Assis fez, como São José. Na sexta-feira que era dia de São José, era esse evangelho, e a gente dizia: quantas vezes Deus disse para José: não se perturbe o teu coração. Quando ele encontrou Maria grávida, quando ele teve que fugir para o Egito, quando o menino se perdeu. Então percorrer o caminho é amar como Jesus amou, é pensar como Jesus pensou, é a gente olhar para Jesus, ver como Jesus agiu e procurar agir assim também. É pensar assim: Jesus ficou de mal com algum irmão dele, Jesus brigou com alguém por herança, Jesus desejou o mal de alguém, Jesus colocou o nome de alguém na macumba, Jesus, e aí a gente fica pensando: como é que eu vou percorrer esse caminho? Jesus foi mesquinho, Jesus foi egoísta, Jesus deu exemplo para a gente de quê? E aí a gente vai pensando:
Tem uma musiquinha, né, Santa Cecília, do Padre Zezinho, dos meus dias de criança. E a musiquinha dizia assim: um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. Quero ver a igreja cantando junto, hein? A criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Quero ver a igreja de pé cantando, gente, todos cantando. Como Jesus amou, Soltando a voz. sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria